Olá, boa tarde a todos. Estamos diretamente aqui na nossa live, tão anunciada durante a semana. Hoje é o dia 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Bucal. Essa é uma data que é comemorada e celebrada pela FDA, que é a Fundação Internacional de Dentistas. E a Smile Train tem uma parceria global com essa organização, juntamente com a GSK, Customer Healthcare, e na qual a gente lançou uma parceria há 2 anos, desde 2018, onde a gente tem o apoio da federação para a elaboração de manuais que serão protocolos de tratamento odontológico e ortodôntico. Então, hoje eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão por aí, que estão nos acompanhando. Estou vendo algumas pessoas aqui já. Boa tarde a todos. Divulguem para as outras pessoas, compartilhem este link, chamem os amigos e breve, então, vocês vão conhecer mais, vão ter mais informações do que a gente quer trazer de conteúdo essa tarde para vocês. E eu vou começar, então, chamando um vídeo, que é um vídeo institucional de quando a gente fez, então, o lançamento dessa parceria. É um vídeo que vocês vão perceber o impacto da Smile Train e o impacto que a GSK tem causado e ajudado a Smile Train a continuar mudando um sorriso de cada vez. Então, vamos assistir esse vídeo. Porque você anda pelo meio da rua com uma criança onde ela tem um corte na boca, todo mundo para olhar. Até mesmo a criança, uma outra criancinha que vê, que passa, mãe, por quê? Por que ela tá machucado? E não entende, entendeu? O lábio, quando ele nasceu com o lábio leporino, foi uma surpresa para todos, né? Na família a gente não tinha nenhum caso desse. Após a cirurgia, né, a gente percebe no Emanuel também uma evolução muito boa. Essa cirurgia foi tudo pra gente, foi uma realização. Eu penso que essa daqui é minha cara. Após a cirurgia, eu permaneço com ele fazendo terapia ocupacional, psicopedagoga, fono, e também a gente passa pelo ortodonto. As crianças vêm para cá encaminhadas por algum serviço, alguma maternidade, algum serviço do Estado. E quando elas vêm para cá, crianças, nós temos um tratamento mais adequado para dar para elas, que a gente não deixa chegar na sequela. A gente oferece o serviço de cirurgia de fechamento precoce de lábio e palato. Depois a gente entra com a fonoaudiologia. Água. Gugu. Fisioterapia também, que dá a parte motora para elas. A gente tem pediatria, odontopediatria, que atende os pacientes pequenos. Né, em questão de fisionomia dele mesmo, mudança mesmo dele, é uma benção. Crescendo, né, esperto, brincalhão, muito amoroso. E logo após a cirurgia, nossa, as pessoas falam, meu Deus, que diferença. Que muda a estética da criança, muda a estética da pessoa, muda a vida social da pessoa. O Emanuel hoje é uma alegria, uma bênção. Né? E o Emanuel, para mim, é o amor da minha vida. Amo ele da forma que ele nasceu, da forma que ele é e da forma que ele será. Ele é o meu filho. Isso aí. Juntos, trabalhando para transformar vidas. Esse é o nosso slogan de parceria com a GSK. Então, deu para perceber, né, tanta emoção aí nessa jornada do sorriso
desse paciente, do Emanuel, né, o impacto que todo esse programa, principalmente os nossos ortodontia, vem causando na vida das pessoas, né? E, bom, agora então, vocês viram que nós temos 3 convidadas, 3 especialistas hoje. Eu vou começar chamando as 2 primeiras, que são dos nossos centros parceiros, né? Então, nós temos aqui hoje a doutora Rosa Helena Vanderlei, que ela é ortodontista do nosso centro parceiro Smile Train, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, lá na Universidade da Paraíba. Olá, boa tarde, doutora Rosa Helena. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, ter aceitado esse convite. Vou chamar também a doutora Terumi Okada Ozawa, que ela é membro do nosso Conselho Médico Consultivo Smile Train Brasil e também ortodontista do nosso querido Centrinho de Bauru, que é o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, né, lá de Bauru. Tudo bom? Como vai, doutora? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Estar conosco aqui também, é um prazer tê-las, para a gente falar um pouquinho desse assunto nesse dia tão especial, que é o Dia Mundial da Saúde Bucal, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns temas, principalmente agora, focado para o paciente com fissura labiopalatina. Vou dar um alô para as pessoas que estão aqui. Eu estou vendo aqui a Cris Bermudez, que é lá, a mamãe do Yarley, né, de Bauru, também, que é atendido lá em Bauru. A Cissa Sanolda. Olá, Cris. Olá, Amabelle Carini, que mandou pergunta para a gente aqui também. Boa tarde para todo mundo. Divulguem para as pessoas entrarem, então compartilha no WhatsApp, nos grupos de familiares, de grupos de pacientes, que estamos aqui para responder as perguntas de vocês. Podem mandando perguntas aqui no chat, que a gente vai colocar depois na tela. Estou vendo a Rebeca entrando também, mamãe aqui do nosso querido Gabriel, lá de Brasília. Bom, vão entrando, vão divulgando, gente, porque a gente já vai começar, então, a falar um pouco mais dos tratamentos, né, na parte ortodôntica, né, odontológica do paciente com fissura labiopalatina. Então, nesse bloco, a gente vai abordar alguns desses temas, né. Eu já gostaria de começar, então, o nosso bate-papo com a doutora Terumi, fazendo uma pergunta sobre o tratamento ortodôntico para esses pacientes. Doutora Terumi, por favor, poderia dar uma introdução para a gente, as diferenças, os cuidados especiais? Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. É a Semana da Saúde Bucal, né? E vamos estar comentando um pouquinho sobre o tratamento ortodôntico, a importância dos cuidados. E em relação aos nossos pacientes, especificamente, que apresentam a fissura labiopalatina, né? Os bebês que nascem com a fissura labiopalatina apresentam o lábio partido, e na maioria das vezes também a gengiva, o céu da boca, né, o palato, chegando até a região da campainha. Então, ele fica tudo aberto ali, né? Então, existem algumas características que diferenciam, né, da arcada de um bebê normal, né? Tem todas essas alterações e precisam de cuidados específicos da cirurgia e de outras áreas interdisciplinares, né? E a gente sabe que quando existe uma fissura, tem esse afastamento na região da gengiva, né? Então, essa gengiva que fica afastada, no paciente bilateral tem aquela região da pré-maxila que fica bem projetada para frente, e existe ali um afastamento na região da gengiva, onde geralmente tem falha na formação do dente, tem também, às vezes, dente a mais nessa área, dentes girados, né, com muita frequência acontece mordida cruzada nessa área, né? Então, são vários problemas que podem aparecer nessa área, né? Eu acho que a doutora Rosa Helena pode complementar, né, alguma coisa a mais sobre essa questão, tá? Isso, é um prazer também estar aqui com vocês, fiquei muito feliz com o convite, é um dia importante, né, para toda a comunidade odontológica, de um modo geral, e fazer essa live focando nas crianças com fissura labiopalatina, deixa a gente, assim, feliz, emocionado, e vendo, ressaltar aos olhos das pessoas o quanto é importante a gente ter um olhar cuidadoso, cauteloso, para essa causa tão linda.
Então, em relação ao que a doutora Terumi estava falando, precisa desse olhar especial nesse sentido das alterações ortodônticas, porque como a gengiva, esse ossinho da gengiva, que ele é rompido por causa da fissura, ele não vai ter a continuidade do osso para os dentes nascerem, possivelmente a gente pode encontrar ausência de dentes nessa região. É comum as mãezinhas entrarem em contato com a gente perguntando por que é que o dente erupciona lá fora, nasce, né, lá fora dessa região, porque como naquela área da fissura tem uma ruptura, ele vai buscar outro caminho para nascer. Então, é como a doutora Terumi falou, mordidas cruzadas, que é quando os dentes superiores estão atrás dos dentes inferiores, elas acontecem com frequência, e essas alterações, elas vão demandar tempos de tratamento, momentos ideais de tratamento, e uma série de questões de planejamento que é muito importante que as famílias busquem os centros que são especializados em fissura. Então, quando a gente pensa na ortodontia especialmente, nas cirurgias, é muito importante saber que existem, no Brasil quase todo, locais de referência para o cuidado dessas crianças. É muito importante também, né, os pais e os pacientes, né, terem a consciência de que só a cirurgia não resolve o problema. A cirurgia resolve parcialmente o problema, né, resolve o problema morfológico e estético, né, da face, mas existem problemas funcionais que podem ficar, né, e precisa ser acompanhado pelas diferentes especialidades, né, desde a odontopediatria, a fonoaudiologia, a ortodontia, os otorrinos, né, cuidando da parte auditiva também. Então, são vários segmentos importantes, tá? Então, o tratamento, além da cirurgia, tem muita coisa para se fazer. E, geralmente, quando tem uma fissura completa de lábio e palato, que envolve toda a região, até a região da campainha, precisa ter esse olhar, né? Então, precisa ter um acompanhamento de 10, 15, às vezes até 20 anos, né? Até o tratamento integral do paciente, né? Até ficar com um sorriso bem bonito mesmo, ok? Doutora Roselena, talvez... Continua. Não, talvez fosse importante nós estarmos falando um pouquinho sobre as etapas do tratamento e os tipos de aparelho que, às vezes, nós utilizamos. Isso. A ortodontia para as crianças com fissura, ela vai servir como pontos de referência, inclusive para os procedimentos cirúrgicos. Então, a criança, quando chega nos serviços, ela vai ser acompanhada, normalmente ela é recebida pela equipe interdisciplinar. Depois que ela é recebida, vão ser feitos os planejamentos, e desde uma idade tenra, ela vai ser acompanhada e monitorada pelos odontopediatras e pelos ortodontistas. Mas existe um momento certo da gente começar o tratamento ortodôntico, que a gente chama pré-enxerto ósseo, que é o tratamento que antecede a cirurgia de enxerto ósseo, que é que vai completar aquele defeito que a gente vinha comentando, que é o defeito, a fissura na gengiva, no ossinho que os dentes nascem. Por que a gente não começa muito antes esse tratamento? Porque o tratamento ortodôntico, a gente tem que tentar minimizar o tanto de tempo que esse tratamento vai durar. E essa primeira etapa, ela só vai estabilizar após a cirurgia de enxerto ósseo. Então, ela precisa acontecer antes da cirurgia, porque os segmentos, por causa da fissura, eles vão estar desiguais, então a gente vai usar aparelhinhos expansores, que são aparelhinhos que ficam no céu da boca, que vão sendo ativados com parafusinhos para poder aumentar a largura dessa maxila, alinhar os segmentos, mas ele deve acontecer próximo da fase ideal da cirurgia, que tem alguns critérios técnicos, que a gente não precisa entrar em detalhes, que estabelecem esse momento ideal. Então, a gente começa normalmente, quando já tem pelo menos os dentes, os incisivos, esses dentes da frente, já substituídos por dentes permanentes. Então, mais ou menos nessa etapa, por volta dos 8 anos de idade, a gente inicia essa primeira etapa.
Após a cirurgia de enxerto ósseo, que é essa cirurgia que ela vai trazer um pouquinho do osso, que é da bacia normalmente, ou do mento do paciente, ela é feita por uma equipe de cirurgiões, bucomaxilo, cirurgiões plásticos, cirurgiões ortopedistas juntos. Aí, após essa cirurgia, a gente vai ter uma segunda etapa ortodôntica, que a gente chama ortodontia pós-enxerto ósseo. E aí segue, se for necessário, se essa criança não tiver uma resposta adequada de crescimento, pode ser necessário, ao final do tratamento, fazer uma última cirurgia, já quando é um adulto jovem, que vai reposicionar os ossos, caso a ortodontia não tenha conseguido resolver esse problema, dependendo do crescimento. É mais ou menos isso. Agora, vejam bem, olha, às vezes uma criança com 3 anos de idade já tem todos os dentes de leite, tá? E já tem uma mordida cruzada. E aí a mãe fala, nossa, meu filho já está com o dente, né, o dente de baixo está para frente, né? Que horas que eu vou tratar? Na verdade, é muito individual, né? Mas por que a gente não começa muito precocemente? Porque o tratamento dessas crianças, geralmente, é bem longo, né? Muito longo. E também depende muito da maturidade da criança, porque o aparelho ortodôntico, como qualquer, né, corpo estranho que a gente coloca dentro da nossa, né, do nosso corpo, dentro da cavidade bucal, é importante ter a colaboração, a cooperação do paciente, né, dos pais e da criança. E a criança tem que entender por que está usando, né, e tem que ter um uso realmente efetivo, né, para ter a eficácia do tratamento. Senão nós colocamos o aparelho, depois ele volta, ele não usa, a contenção também não é utilizada durante o período correto. Então, por todas essas razões é que a gente posterga o tratamento para deixar mais próximo da fase do enxerto. Não adianta a gente correr com o tratamento e depois a gente perder o tratamento que já foi conseguido por conta da falta de uso adequado dessas contenções. Tá? Então, é por isso que a gente escolhe a melhor época para cada paciente, né? Até pela maturidade, né, Terumi? Para diminuir o tempo de tratamento, às vezes chega na fase mais importante se a gente começar muito cedo, e essas crianças, as famílias, elas já estão muito saturadas, o próprio deslocamento das famílias para os centros não deixa de ser algo que é desgastante. Então, é uma estratégia que visa buscar a eficiência, a eficácia e o mínimo de desgaste para as famílias. Exatamente. E vejam bem, quando se fala de tratamento, né, com aparelho ortodôntico, esse aparelho ortodôntico retém muita placa bacteriana, porque são elementos a mais dentro da cavidade bucal que dificultam até a higienização. Então, é fundamental, né, que a criança, a família participe desse processo de higienização adequada. Caso contrário, né, acaba incorrendo em manchas brancas, cáries, periodontites, que são inflamações de gengiva. Então, tudo isso, né, pode trazer prejuízo no tratamento e na finalização do tratamento. Okay? E levando, assim, um pouco isso que a doutora Terumi falou em relação aos cuidados de higiene e tudo, esses cuidados, eles vão começar cedo, e é muito importante que essas famílias, elas cheguem, tão logo elas tenham conhecimento sobre a existência do problema, quando a criança nasce, ou até mesmo antes, é muito importante que eles já compareçam para receberem as orientações, para que a gente percebe. Em uma ocasião, eu e a doutora Terumi, a gente estava conversando e a gente percebe como as crianças que já chegam cedo, a gente consegue orientar em relação às questões de higiene, como a gente consegue atingir resultados melhores quando a gente começa o tratamento e os cuidados, o contato com as equipes mais cedo. No próprio vídeo, né, Juan, que apareceu, a colega também relata isso. Então, a gente está, todos os centros, a gente está de braços abertos para receber tão logo, para que a gente minimize todos os problemas.
E agora, em tempos de pandemia também, né, nós temos que redobrar, né, os nossos cuidados com relação à higiene bucal, porque a boca é a porta de entrada, né, é a porta de entrada dos nutrientes, mas também é a porta de entrada dos vírus e bactérias também. Então, é muito importante, né, que os pacientes com aparelho, sem aparelho, façam uma boa higiene oral, diariamente, né, de manhã, depois da alimentação, à noite, antes de dormir, porque isso ajuda a prevenir também, né, prevenção, tá? Então, é fundamental. E eu sei que tem muitos pacientes que não puderam fazer o retorno, né, aos seus centros, para dar continuidade desse tratamento, mas é muito importante vocês entrarem em contato com os profissionais onde vocês tratam, para que, assim que possível, vocês possam dar continuidade, porque o tratamento ortodôntico, né, o sucesso do tratamento, o alinhamento, aquele sorriso bonito que a gente pode devolver para cada um de vocês, depende da vinda de vocês, né, e dessa participação, né, para a troca de aparelhos, né, e o acompanhamento adequado, tá? Então, não esqueçam de entrar em contato para os retornos. Mais alguma coisa, doutora Rosa? Acho que é isso. Para completar, realmente, até antes de ontem, a Federação Internacional de Dentistas, a FDA, eles publicaram um artigo justamente falando da questão do coronavírus, porque realmente a saúde bucal é super importante justamente neste momento a gente tem um vírus circulando, né? Então, a limpeza, o não compartilhamento da escova, isso é muito importante para a gente brecar, né, o quanto possível a disseminação desse vírus. E por falar em saúde bucal, eu também agora gostaria de convidar, então, a doutora Érica Bonito, que é odontopediatra e especialista, coordenadora de relacionamento, expert da GSK. E é mamãe também, recente, né, doutora Érica? Boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde, Juan, doutora Rosa, doutora Terumi, todos que estão nos assistindo. Oi, Érica, boa tarde. Exatamente isso, Juan. Sou mamãe recente, então em algum momento vocês vão me ouvir falando sobre os cuidados bucais com criança, né? Porque uma coisa era na teoria, quando eu era odontopediatra, cuidava das crianças de outras pessoas. Aí, quando a gente começa a ver na nossa casa, muda totalmente. Mas, só para me apresentar rapidamente, meu nome é Érica Bonito, eu trabalho na GSK Consumo, que é uma das maiores empresas em produtos para saúde bucal do mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem produtos como Sensodyne, Corega, Parodontax, que realmente mudam a vida dos pacientes que fazem uso deles. E eu estou aqui para representar a GSK nessa parceria linda que a gente tem com a Smile Train. Então, como o Juan falou, desde 2018 nós estamos juntos, e juntos nós já ajudamos a transformar mais de 2.000 sorrisos. Então, é realmente com muito orgulho que eu estou aqui, ainda mais ao lado dessas duas sumidades, doutora Terumi e doutora Rosa Helena, para a gente conversar, compartilhar e aprender. Muito obrigada. Imagina, obrigado, doutora Érica. Nós que agradecemos. É um prazer ter todas as três aqui compartilhando as suas experiências, né? E como a doutora Érica disse, na verdade, esses 2.000 novos sorrisos, né, transformam a vida não só dessas 2.000 crianças, como das famílias delas, né? Então, a gente tem várias mães que sabem o impacto que é, né, a gente ter aí essa jornada do sorriso sendo feita de uma forma, não só com as cirurgias iniciais, mas é todo um tratamento complementar, né, que aqui a gente está falando hoje da parte de ortodontia, mas a Smile Train tem programas que atuam 365 dias no ano, em nossos 41 parceiros no Brasil, em praticamente 27 unidades da federação, em 24 unidades da federação, desculpa, onde a gente tem também outros programas para nutrição, para apoio emocional, para fonoterapia, né? Então, é muito importante esse tratamento integral e holístico aos nossos pacientes. Então, bom, eu vou começar, então, perguntando para a doutora Rosa, a doutora Terumi, e também intervindo, né, a doutora Érica, falando um pouquinho aí da saúde bucal, né? Então, quais são as diferenças, então, doutora Érica? Conta um pouquinho, né, já com esse apelo de mamãe, dá algumas dicas para a gente. Doutora Rosa, doutora... Na verdade,
ir inserindo Isso, isso. Na verdade, não tem diferença, né, doutoras, para higienização bucal, não tem essa diferença. Existe sim a diferença quando a gente tem uma criança que ainda não tem os dentes, na forma da gente higienizar, né? Então, quando a criança não tem os dentes, o que a gente preconiza? Que a mamãe use, ou o papai, uma gaze ou uma fraldinha com água, faça essa higiene com o próprio dedo, porque além disso tirar essas sujidades que ficam na boquinha da criança, isso também facilita, porque já acostuma a criança no manuseio. A gente sabe o quanto é difícil para a criança que alguém mexa na boca. Meu filho passou por uma fono há pouco tempo atrás e ela falou que a boca é algo extremamente sensorial para o bebê. Então, para ele é muito difícil a gente colocar a mão, colocar algum tipo de material. Então, é bom a gente condicionar as crianças antes do nascimento dos dentes e já aproveitar para fazer higiene. Depois que essas crianças já têm os seus dentinhos na boca, aí sim a gente começa a fazer uma higiene com escova, uma escova de cabeça pequena, cerdas macias. O creme dental tem que ser orientado por um dentista, se vai ser com flúor ou sem flúor, mas aí é importante que a mamãe ou o papai, ou quem quer que esteja fazendo cuidado daquela criança, saibam fazer essa higiene corretamente, para que a gente não tenha problemas futuros, né? Então, a diferença, eu acho, o que a gente precisa tomar cuidado é quando, por exemplo, acho que as doutoras até podem falar melhor do que eu nisso, mas quando a gente tem dentes com posições muito diferentes no arco, a gente precisa tomar cuidado na higienização. Então, uso de fio dental, tudo corretamente, mas esses dentes que têm uma posição atípica, a gente também tem que tomar cuidado com eles, né, doutoras? Isso mesmo, principalmente os pacientes que têm a fissura que envolvem a região da gengiva, o dentinho normalmente nasce inclinado, girado, às vezes com a forma alterada, às vezes fica bem mais alto, né? Ele não consegue erupcionar completamente, e aí acaba acumulando mais placa, o resíduo de leite, né, que acaba fermentando, forma com muita frequência manchas brancas nessa área, né? Descalcificação, é muito frequente isso, né? Há dificuldade, né, dos pais escovarem, né? Exatamente essa área. Isso mesmo. Do ponto de vista de o que é que a gente deve fazer, são os mesmos cuidados, né? Um bebê como outro qualquer. Mas esses detalhes anatômicos, digamos assim, eles vão ser mais retentivos. Então, muitas vezes os pais nem observam, porque o dentinho, ele, como a doutora Terumi falou, ele não desce todo, então fica lá aquela pontinha branquinha lá em cima, e eles não conseguem observar. Então, tem que olhar, tem que ter cuidado. Ali é uma área de muita retenção de placa bacteriana, existe uma frequência mais alta também de alterações na estrutura do esmalte desses dentes. Então, mesmos cuidados, mas assim, com um olhar bem cuidadoso, que é para a gente não ter problemas, principalmente nessa região da fissura. E lembrando também que num bebezinho recém-nascido, pode acontecer de aparecer um dentinho que a gente chama de dente neonatal, tá? É muito frequente. Um paciente que não tem a fissura, tem mais no arco inferior, embaixo. No paciente com a fissura, geralmente tem esse dente neonatal na área da fissura. Quando é unilateral é de um lado, quando é bilateral tem dos dois lados, com muita frequência, tá? E esse dentinho não tem raiz, ele fica com muita mobilidade, né? Então, é muito frequente a gente encaminhar para o odontopediatra para fazer a remoção, porque tem o risco de aspiração, tá? Porque imagine o lábio, o céu da boca tudo aberto, né? Na hora da amamentação, o dentinho cai e pode ir para as vias respiratórias, né? Ou pode engolir. Então, é muito importante ter essa avaliação com o odontopediatra e, na maioria das vezes, tem indicação para extração, tá? Muito legal. Tem mais alguma dica que vocês acham que a gente pode dar dos principais cuidados para as crianças com fissura labiopalatina, doutora? Eu acho que é bom que as famílias de crianças com fissura saibam que a gente também tem no mercado fora. O principal são essas dicas, fazer higiene de forma muito correta,
como a doutora Rosa falou, como a doutora Terumi falou, mas a gente também tem produtos que auxiliam, né? Então, acho que vale que as famílias sempre consultem os dentistas, os odontopediatras, ou os dentistas mesmo, de uma forma geral, eles conseguem indicar produtos nesse caso. Então, vernizes ou cremes dentais que ajudem a fortalecer o esmalte. Eles precisam saber que a gente tem, sim, hoje, produtos que ajudam também, né, no dia a dia deles. Acho que a tecnologia possibilita bastante coisa, né, doutora Terumi e doutora Érica? Eu vejo que, assim como qualquer paciente, né, os pacientes com a fissura também têm descalcificações, sensibilidades na região cervical, né, e esses pacientes a gente tem que estimular mais e mais a escovação mecânica, mas tem também algumas orientações que podem ser dadas para auxiliar nessas situações, né? Talvez a doutora Érica tem. Até, doutora Érica, em relação a esses produtos que podem ser adotados pelas odontopediatras dos serviços, assim, um planejamento do próprio serviço, dos produtos que são mais indicados, que vão socorrer mais essas situações mais particulares que a gente costuma ter, né? Exatamente. Eu acho que tudo a gente tem que olhar caso a caso mesmo, né? E é importante, assim, que, por exemplo, nós que trabalhamos, né, com sensibilidade, todos os nossos produtos, mesmo os fortalecedores de esmalte, também ajudam a controlar a dor da sensibilidade. Então, quem tem que orientar é sempre o cirurgião dentista. Eu acho que nós, como profissionais, além, né, a parte da prevenção bucal, depende também da dieta, né, além da higiene bucal, em termos de técnica, frequência, né, da higienização, mas também a parte do flúor, né, que a doutora Érica evidenciou bem, que tem que ser com bastante critério, né, e a pasta... normalmente, as nossas odontopediatras lá do nosso centro orientam, olha, é um mínimo que você coloca, não é para colocar na escova inteira, é um grão de arroz, meio grão de arroz ali para poder fazer, senão fica só aquela espuma e não consegue higienizar adequadamente, às vezes acaba engolindo, né? Então, acho que todos esses cuidados são importantes na nossa orientação para as mamães, né? Muito bem. Mais alguma dica que vocês gostariam de passar para as nossas mães, para a audiência aqui? Tem bastantes pessoas aqui comentando, mandando perguntas, e daqui a pouco a gente vai entrar no bloco só de perguntas. Continuem mandando. Eu acho que é importante a gente colocar também, porque os hábitos, os bons hábitos, fazem parte da prevenção, né, da saúde bucal, né? E nós temos a questão da chupeta, né, do dedo, né, ou de outros produtos, algumas coisas que as crianças colocam. Então, eu queria que a doutora Érica, a doutora Rosa Helena, né, fizesse alguns comentários sobre isso, porque nós temos a particularidade dos pacientes que precisam fazer a cirurgia, e como precisam fazer a cirurgia, no pós-operatório, os pacientes, a gente recomenda que os pacientes deixem de fazer uso desse, né, da chupeta, né, não pode estar sugando o dedo, porque pode interferir no resultado da cirurgia, pode romper pontos, né, então a gente recomenda às mães a deixar, né, o hábito antes e durante, né, no pós-operatório. Então, eu queria que a doutora Rosa Helena e a doutora Érica também colocassem. Isso mesmo. Érica, mamãe nova, deve ter muita coisa para falar sobre esse assunto, até da dificuldade de não adotar esses hábitos. De não adotar. Não é complicado, né, Érica? Mas o que a doutora Terumi chamou a atenção é muito importante. Claro, a gente entende, todo mundo aqui das três somos mães, a gente sabe a dificuldade que é no início, mas tem esse complicador. Imagina você deixar para fazer a remoção do hábito no pós-operatório. O próprio procedimento cirúrgico já é uma situação complicada para a criança, e você fazer isso depois da cirurgia, associar um pós-operatório à remoção de um hábito, então tem que ser feito antes. Ou evitar mesmo que a criança adote, embora tenha toda essa questão
oral da criança, né, dessa fase que a criança precisa de determinadas condições. Muitas vezes, quando a fissura de palato, o aleitamento no peito da mãe não tem condições de acontecer, ou é dificultado, enfim, não usar o leite materno, mas fazer exclusivamente o aleitamento na mama. Então, de qualquer maneira, tem alguns fatores complicadores em relação a essa fase oral da criança. Mas a gente precisa ir trabalhando, elaborando estratégias para que no pré-operatório ela já não tenha mais nenhum desses hábitos de sucção de dedo, chupeta, porque isso vai ter complicação no pós-operatório, ela não vai poder usar. Imagina o sofrimento da criança, eliminar o hábito e passar por um procedimento cirúrgico. Então, são coisas que a gente tem que planejar para o bem da criança, para o melhor resultado do tratamento. E não sei, o que é que você acha, doutora Érica? Eu acho que a gente tem que ter exatamente essa linha de pensamento, que a gente tem que pensar que é para o bem da criança, porque emocionalmente a gente se envolve muito, fica com dó de tirar antes, né? Vai deixando para tirar depois, Então, a gente precisa ter muito o foco, assim, na nossa mente, de que é para um benefício maior, né? Porque senão a gente vai deixando, né? E olha aquela coisinha linda olhando pra gente. Então, é difícil, é muito difícil. A gente entende, como profissionais da saúde, que é difícil para os pais removerem alguns hábitos, como esse de chupadeira. Chupadeira é mais difícil ainda, porque a chupeta você ainda consegue remover, né? Mas o dedo tá ali. A hora que ele quiser, ele põe na boca. A gente não tem como tirar a mãozinha. Então, é importante que a gente sempre tire esses hábitos o quanto antes, para evitar um sofrimento maior futuro. Às vezes essa criança vai ficando cada vez mais dependente desse hábito, né? Ou do dedo, ou da chupeta, ou o que quer que a criança coloque na boca. Então, quanto antes a gente removê-los, melhor. Mesmo que isso doa um pouquinho, mas pensem que é para um bem maior, mas lá na frente. Geralmente, esses pacientes chegam ao caso novo e é uma equipe interdisciplinar que atende, né, e orienta os pacientes. Então, nós da ortodontia, as odontopediatras fazem um atendimento depois, a fonoaudióloga também recomenda bastante, né, orienta muito sobre a importância, olha, não tem problema, se tiver que escolher entre a chupeta e o dedo, é melhor a chupeta, porque pode ser removido, o dedo não dá para cortar e tirar fora, né, a gente tem que, então, são essas orientações que a gente dá desde quando vem pela primeira vez no caso novo, e aí ainda tem tempo para essa mãe, né, interiorizar tudo isso e se preparando, planejando, né, para a fase cirúrgica e a fase pós-cirúrgica. Certo? Maravilha, acho que tivemos bastante assuntos, né? Não sei se a doutora Trumi tem mais alguma coisa para complementar. Eu acho que talvez seja interessante, né, a doutora Érica, a doutora Rosa, é claro que é importante a escovação, mas é importante passar o fio dental, as crianças têm dificuldade de passar esse fio dental, são diferentes faixas etárias, quando que a criança pode estar utilizando, né, fazendo esse procedimento. Então, eu queria que a doutora Érica colocasse, né, e depois a Rosa Helena complementasse. Eu acho que a negligência do fio dental é um problema que a gente vê muito nas crianças, principalmente porque os pais também são negligentes. Então, eu conheço muitos adultos, eu tenho amigos próximos que falam, não tenho paciência para passar o fio dental. Então, é porque ainda não ganhou a consciência. Eu acho que aí tem os dois lados, tem o nosso papel como cirurgião dentista de ficar ali batendo na tecla, que infelizmente também, às vezes, a gente acaba se atentando a outras coisas e não volta na importância de uma boa orientação de escovação, com técnica de escovação adequada, uso de fio dental. Mas se o pai não passa fio dental nele, ou a mãe, é difícil que ele passe esse exemplo para os filhos, né? Então, que comece pela gente, que a gente comece a ter essa consciência, e aí depois a gente passa para as crianças, para que as crianças comecem a entender exatamente como é que faz o uso do fio dental, mesmo que a gente comece com aqueles fios que já vêm no porta-fio, né? Uma possibilidade é essa. Tem hoje fio dental que ele já vem no porta-fio, então facilita o manuseio no início. Ou alguém que tem algum tipo de problema motor para passar o fio dental, pode começar com esse tipo de fio dental também. A gente pode lançar mão de coisas mais práticas. O que é importante é que a gente
antes de tudo isso, ganha consciência da importância do fio dental na higiene bucal, né, doutora? Com certeza. E isso é, como você falou, é um aprendizado da família inteira, né? Não só das crianças com fissura, mas eu acho que na vida da odontopediatria, de um modo geral, isso é um hábito que as pessoas têm dificuldade de adotar. E aí a gente vem para aquelas questões que a gente veio falando, nessas variações anatômicas, os dentinhos mais girados, né, os dentinhos mais mal posicionados, são fatores complicadores. E sempre que possível, lançar mão desses recursos que a indústria traz para a gente, desde que sejam viáveis, é uma boa estratégia, sem dúvida. Aí uma outra coisa importante, né? É claro que numa família pode ter um irmão sem a fissura e o irmão e o outro com a fissura, né? E percentualmente falando, a gente sabe que eu vou ter muito mais chance de ter mordida cruzada, né? Posterior, anterior, dentes mal posicionados no filho que tem a fissura. Então, se o irmãozinho que não tem faz a higiene, daí também orienta o menor, né? E também, quando faz o uso de aparelho, né? Existem aparelhos que dificultam a escovação normal. A escova não chega lá, né? Então, tem alguns recursos que a gente tem que lançar mão, né? Fazer uso de seringas, alguma coisa que possa complementar, né? Eu não sei, a doutora Roselena pode estar explicando como ela faz no consultório, né? Com as crianças. Isso lá a gente procura, lá no nosso serviço, a gente procura dar essas orientações, sempre que possível. Às vezes a gente recebe também doação de escovinhas interdentais, e a gente lança a mão e orienta em relação a esses recursos que auxiliam quando a criança está com dispositivos de junção, né, esses expansores que ficam fixos, ao redor dos anéis também, ou eventualmente até na fase que estão usando os brackets, porque eu sempre falo, o aparelho ortodôntico, ele não é o causador da cárie, mas ele é a retenção que as bactérias precisam para que elas se alinhem ali, é um facilitador. Então, se você vai usar o aparelho, você tem que ter um cuidado redobrado com a higiene. Então, ela não causa, mas ele ajuda. Então, a gente tem que ficar bem focado nesse cuidado. E aí, como a doutora Érica falou, tem esses fios dentais que ajudam, né? Essas escovinhas, e a gente vai orientando em relação aos dispositivos. E nesses casos de dispositivos ortodônticos, a gente também tem produtos especialistas para higienizá-los, que a mamãe, o papai ou a pessoa que cuida podem higienizar de forma mais eficaz, enquanto está fora, obviamente, da boca da criança. O papai e a mamãe fazem a higiene de forma bem eficaz, especialista. A gente também tem produtos nesse sentido no mercado. Maravilha. A tecnologia a favor, né? E até aproveitando, Érica, para falar que nós que estamos na ponta, assim, que a gente está nos serviços, a gente fica muito feliz de ver uma empresa como a Sensodine, como a Jéssica, que está assim, com esse olhar, né, que está preocupada em criar sorrisos, que não está só ali no laboratório elaborando alguma coisa, mas está preocupada em criar sorrisos, em estimular até outras empresas para também serem empresas parceiras que possam ajudar. Nós que estamos na ponta, a gente sente muito, a gente sempre comenta, se não fosse o Smile Train, o nosso serviço ia estar em maus lençóis, porque a gente tem muita dificuldade de conseguir as coisas. O público que a gente atende é um público que também passa por situações complicadas. Então, a gente agradece demais, acho que eu posso agradecer quase em nome de todos os serviços. Você, ainda mais o dentista, odontopediatra, está aí, né, envolvida à frente, criando sorrisos com a gente, fazendo essa ponte entre os profissionais que estão na ponta e as empresas que podem contribuir. Parabéns pelo seu trabalho, a gente fica muito feliz. Imagina, doutora, é uma honra estar aqui, contem sempre conosco, sempre mesmo. Nós somos muito gratas, viu? A Smile Train, né? Ao Juan, a Érica e toda a equipe da GSK também, com essa parceria, né? Tem nos ajudado, né, a mudar o mundo, né? Com a
com a transformação, né, devolvendo o sorriso para cada criança, né, que tem fissura lábio-palatina. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês, doutoras, que lindas. É isso mesmo, mudando o mundo, um sorriso de cada vez. E a gente teve aí várias perguntas que as pessoas estão mandando aqui, né? Então, a primeira dela, vamos começar agora com o bloco das perguntas, né? A Regiane Godoy perguntou se é normal a criança que tem a fissura lábio-palatina ter dentes faltando. Doutora... É sim. Regiane, prazer ter você aqui acompanhando a nossa live. É sim, Regiane, é comum, é muito mais frequente acontecer a falta de dentes em crianças que nascem com fissura labial e lábio-palatina do que nas crianças que não têm. E muito mais comum quando é naquela região onde há a ocorrência da fissura. Então, do lado, os dentes que ficam ao lado de onde existe o defeito na gengiva, é mais comum eles faltarem sim. Mas os centros de tratamento, quando a gente vai elaborar as estratégias de tratamento, a gente também vai planejar cada casinho para que ele tenha uma finalização legal, mesmo faltando aquele dente, seja pensando em depois repor, seja pensando em depois trazer aquele dentinho que não existe, trazer um outro dente para substituir aquele que está faltando, mas não fica preocupada que você vai ser tratada no local próximo a você e o profissional certamente vai pensar numa estratégia. Existe uma solução para tudo. Se houver a falta do dente, nós vamos repor. Ah, que bom. Não se desesperem. Vou passar para a próxima pergunta aqui, diretamente de Cuiabá, do Mato Grosso. Samantha Iris nos pergunta: a cirurgia de enxerto é uma regra na fissura de lábio de palato completa unilateral? Geralmente, quando a fissura é completa, né, tem um afastamento ali do osso, da região da gengiva, tá? Então, quanto mais distante, né, a gente precisa depois reconstituir essa ponte óssea que não existe, né, porque durante a formação não houve a união desses dois lados ali. Então, essa união é feita mais tardiamente, né, por volta de 8 até 13 anos de idade. Né, esse enxerto, como a doutora Rosa Helena já explicou durante, né, a nossa conversa inicial, pode ser da região da bacia, né, do ilíaco, pode ser dessa região do mento, né. Hoje, né, a tecnologia desenvolveu bastante, existem as células tronco também do dente descido, que está sendo pesquisado, né, com bons resultados, então tem um futuro bem promissor pela frente, né? Isso. Então tem muita coisa boa para acontecer para resolver todos esses problemas. Em algumas situações, quando a fissura está bem próxima, né, não tem tanto defeito, às vezes a gente consegue finalizar o tratamento sem o enxerto ósseo também. Olha só, que legal. Maravilha. Vou passar então para uma outra pergunta. A Amabelle Carine pergunta aqui para a gente se é verdade que os dentes dos pacientes com fissura lábio-palatina são mais frágeis, mais suscetíveis a cáries. É um mito isso ou realmente tem alguma coisa a ver? Juan, na verdade, as famílias têm que ter os mesmos cuidados. O que a gente tem de dados na literatura, e muitos estudos apontam para isso, é que existe uma frequência maior de defeitos na estrutura do esmalte dessas crianças que nascem com fissura, como se fizesse um pouco parte dessa característica. Então, não quer dizer que necessariamente vai dizer assim, tá cheio de cárie porque nasceu com fissura. Não. A gente vai pegar essa criança, vai ter todos aqueles cuidados de higiene oral que a doutora Érica falou, que a doutora Terumi falou, mas a gente sabe que é um pouco mais comum eles terem defeitos estruturais. O que são defeitos estruturais, para a gente deixar mais claro? São aquelas manchinhas brancas. Então, as mães vão, às vezes, percebem que o dentinho já nasce, já chega na boquinha com uma mancha, uma cor diferente. Então, essa situação, ela acontece com mais frequência do que uma criança sem fissura. Mas não quer dizer
que se justifica a criança estar com a boquinha cheia de cáries, porque ela tem fissura, porque a gente precisa cuidar antes que isso aconteça. Uhum. Mais alguma complementação? Vamos para a próxima? Bom, vamos lá, então. Vamos falar com a Rebeca aqui, diretamente lá de Brasília, mamãe do Gabriel, nosso embaixador, que ela está fazendo a melhor época, e é quando começam as trocas dos dentes para expandir. Qual seria a melhor época para começam as trocas para da expansão do palato? Acho que é isso. Veja bem, não é bem exatamente quando começam as trocas, porque as trocas começam bem cedo, né? Tem criança que começa com 5, outras com 6, né? E a troca começa assim, cai o dentinho, né, de leite, e depois começa a nascer o permanente. Então, existe um tempo até longo aí, até que os dentes anteriores aqui estejam todos, né, irrompidos. Então, a questão de fazer a expansão do palato, nós vamos estar realizando, primeiro, numa época em que a criança aceita bem esse aparelho, né? Porque tem que fazer o procedimento da bandagem, tem que colocar um aparelho, a criança tem que colaborar, né? Cooperar com o tratamento. Então, existe uma idade, né, que a criança aceita melhor o tratamento, e nós tentamos chegar mais próximo da fase do enxerto, para não ficar tanto tempo com o aparelho, depois a contenção, que tem que ser usada com rigor, para depois fazer a cirurgia. Por isso que a gente não começa tão cedo, e a gente deixa mais próximo para fazer essa expansão do palato, depois o enxerto, e depois dar continuidade para o tratamento. Não sei se ficou claro. Doutora Roselena, tem alguma coisa para complementar? Isso, não, é exatamente isso. E esse momento do enxerto, ele é guiado para a gente pelo desenvolvimento das raízes dos dentes que vão nascer nesse ossinho enxertado. Então, por isso que é uma coisa que a gente faz um planejamento individual. Tem crianças que vão ter o desenvolvimento da raiz do dente mais rápido, outras mais lento. Então, a gente tem, assim, um protocolo médio de idade. A partir daquela idade é um momento ideal, mas a gente vai fazer a avaliação da imagem radiográfica, verificar se aquele dentinho está formando. A gente chama formação radicular, que é a formação da raiz do dente. Se essa formação já estiver na hora certa de fazer o enxerto, aí é o momento da cirurgia. Então, esses parâmetros é que vão guiar. Por isso que muitas mães ficam, mas esse começou com tantos anos, esse começou com tantos anos, será que eu estou atrasada? Aquela sensação de angústia, né, de autoculpa, que a gente sempre, como mãe, acha que a gente tem que... Mas tem a hora certa das coisas acontecerem, não precisa ficar angustiada. Mas não adianta antecipar muito, né, doutora Terumi? Senão a gente vai pegar uma criança que não tem maturidade para enfrentar o tratamento ortodôntico e tudo inerente a ele, como limpar, como escovar, como usar, disciplina, tem que colocar, não pode tirar, enfim. Então, tem a hora certa das coisas acontecerem. Então, eu sempre digo que não tem uma idade cronológica exata para começar, né? Depende muito da idade biológica, depende muito da idade, dessa maturidade emocional. Como tudo na vida, né? Eu acho que a gente tem que adequar, individualizar para cada criança, né? A necessidade e o melhor tempo para realizar o tratamento. Essa foi muito para mim, viu, doutora? Essa foi para mim. Eu tô aqui, olha, foi muito para mim, porque a gente pega, né, listas, com tantos anos tem que fazer isso, com tantos anos tem que fazer aquilo, e não, né? Isso é muito particular de cada criança, é a maturidade de cada criança. A gente enlouquece, né? Porque a gente acha, meu Deus, um monte de coisa. E não, a gente precisa sempre ter esse olhar para os nossos filhos. É isso. É como se fosse. A gente olha para eles e entende. Né? Ninguém é robô. Não está programado a tecla A para apertar aqui, a tecla B. Cada um tem o seu momento, seu desenvolvimento, o seu tempo. E existem diferenças até nessa questão de desenvolvimento dentário nas crianças com fissura, né? Eu digo que o tratamento, né, o sucesso do tratamento, a excelência do tratamento,
existe quando a gente olha com um olhar muito individual para cada criança, né? A gente tem que acompanhar. E é muito bom essas crianças que têm a fissura, que frequentam centros, a gente tem a oportunidade de ver, né? Acompanhar desde criança como está o desenvolvimento e ver o momento certo para atuar, né? Maravilha, eu acho que a gente respondeu, então, a pergunta anterior. Eu vou passar para a próxima, porque a gente tem várias perguntas hoje aqui, o pessoal está mandando várias perguntas. Vamos lá, então, para Emília Mello. Ela está perguntando se pode acontecer de não precisar de uma cirurgia de enxerto em algum caso de paciente com fissura lábio-palatina, ou ele sempre vai ser necessário? Pode acontecer sim, né? Às vezes, tem uma formação óssea, né? Quase íntegra nessa área, que não precisa. Então, quando está bem próximo, o osso, né, de um lado da maxila, o outro, né, a gengiva está bem próxima. Existem algumas cirurgias que, às vezes, promovem essa formação óssea, né, com mais, eu não digo integral, mas bem melhor do que, é muito... variável esse resultado. Então, tem alguns casos, sim, que não precisam de enxerto. Legal. Maravilha. Vou passar para a próxima pergunta, que é da Angélica Andrade. A Angélica mandou uma pergunta aqui. Eu tenho uma bebê de 9 meses. Ela nasceu com uma fissura lábio-palatina. E se é mais demorado para nascer os dentes, se é normal demorar um pouco mais para nascer os dentes. E agora, pela pandemia, eles estão quase sem especialistas para tirar as dúvidas. Então, é uma boa oportunidade, temos aqui os especialistas respondendo. Angélica, olha só, o seu bebê tem 9 meses, aí vem para um pouco do que a gente vinha falando. Cada criança, ela vai ter um momento de desenvolvimento. Então, é muito comum ter bebês com 9 meses que ainda não nasceram dentes e não tem fissura. E é muito comum também a gente ver crianças que chegam nos centros com dentes bem antes da idade padrão que se estabelece para os dentes nascerem. Essas idades, elas são médias populacionais. A gente não pode dizer que se o seu bebê não nasceu aquele dentinho que estava programado no livro para nascer com 6 meses, se vai nascer com 9, não quer dizer que isso é um problema. E vem aquela coisa da individualização, de cada coisa tem seu momento, então não precisa você se preocupar com isso, tá? É normal, tem criança que com 1 aninho ainda tá banguelinho, e o importante é ter os profissionais acompanhando, monitorando, que a coisa dá certo. Não é isso, doutora Terumi? Exatamente. Perfeito. Por isso que os nossos profissionais, os nossos 41 centros parceiros da Smile Train estão aí 365 dias dando tratamento complementar para os nossos pacientes. E eu vou complementar mais uma pergunta da Mabelle Carini. Ela está perguntando aqui se para os bebês com fissura lábio-palatina é melhor usar o creme dental com ou sem flúor. Então, por favor, doutoras. Posso responder, doutora? Essa é tua. Tá bom, me jogar a bola para cortar. O que acontece? Como a gente já vem falando, o bebê, ele tem as mesmas, com fissura, ele tem as mesmas necessidades do outro bebê. O que eu acredito que vai mudar nessa indicação é, como a doutora Rosa disse, alguns bebês vêm com algumas alterações de esmalte. Então, eles vêm com os dentinhos um pouquinho diferentes. E aí a gente precisa avaliar se nesses casos o flúor vai ajudar ou não. Se é um pacientinho que tem um maior índice de cáries, se é um pacientinho que tem mais dificuldade para a família higienizar ou não, aí a gente vai avaliar se tem a necessidade de ser um creme dental com flúor ou sem flúor. Mas isso, tanto faz se é uma criança com fissura ou sem fissura. Essa avaliação tem que ser feita muito baseada na criança, nos pais, nos cuidados, e na questão clínica, como que é o dentinho desse paciente? Se for um paciente com fissura que tem alguma modificação do esmalte, que tem a manchinha branca, como a doutora Terumi disse, enfim, que tem algum dentinho diferente, que não tem a mesma formação que a gente está acostumado, aí vale a gente sim lançar mão de um creme dental com flúor, mas tem que ser uma avaliação muito precisa feita pelo profissional. Mais alguma complementação, doutoras? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Maravilha.
É o que a doutora Terumi falou, desculpa, Juan, que é a quantidade, nada de excesso, né? Meio grãozinho de arroz, enfim, e essas particularidades que a doutora Érica comentou. Maravilha, então, obrigado. Vamos para a próxima pergunta da Cissa Sonoda. Ela está perguntando aqui se vocês indicam nos pacientes ortodônticos o uso de pasta com concentração mais alta. Não, a Não tem concentração, nada. ele deve estar falando concentração de flúor, né, talvez. Deve. Não indicamos, porque o diferencial em relação ao tratamento ortodôntico é aquela questão que a gente falou no começo da retenção. Então, ele vai juntar mais sujeirinha. O que é que a gente tem que fazer quando a gente está com a casa mais sujinha? Caprichar na faxina. Então, a gente vai atrás desses recursos, dessas escovinhas que ajudam, desses fios dentais que ajudam, e, assim, mais tempo, né, doutora Terumi, dedicar um pouquinho mais de tempo para estar ali em frente ao espelho, ou os pais, dependendo da idade da criança, se dedicar um pouco mais ao cuidado, e não aumentar a concentração, enfim. É a mecânica, a faxina mecânica mesmo, que vai ajudar. Maravilha. Ok, vou então passar para a próxima pergunta, que é da Ivonete Polidoro. Ela está perguntando aqui para a gente, quantos anos, em média, os pacientes no pós-enxerto necessitam de tratamento ortodôntico? Qual é a média? É claro que vai depender muito, né, dessa oclusão da paciente, depende muito, né? Existem pacientes que depois do enxerto ósseo, é muito pouco movimento dentário para finalizar, né? Porque o dente, né, o canino já veio nascendo quase no espaço, já está com o espaço fechado, está bem encaixado a oclusão, então finaliza-se. Existem aqueles que têm um espaço grande depois do enxerto, que às vezes a gente coloca o implante, então tem que aguardar, né, a finalização, preparando esse espaço para depois colocar o implante ou uma prótese. Existem aqueles casos que tem uma discrepância muito grande do osso, né, entre o osso da maxila, né, da arcada superior com a inferior, que só com tratamento ortodôntico não vai resolver. Precisa fazer o enxerto, alinhar, mas depois precisa de uma cirurgia no osso para melhorar esse encaixe dos dentes superiores e inferiores. Então, depende muito de caso, né, de um caso para o outro. Tá? Então, aí, os profissionais que estão atuando vão te explicar melhor, né, qual é o seu caso, né? Se é um tratamento simplesmente de alinhamento ou se precisa de outros recursos, né, do implante e da prótese, ou da cirurgia ortognática. Doutora Rosa Helena, se tiver alguma coisa para complementar, não, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Não tem como precisar, porque cada criança, cada um vai ter sua particularidade, a gravidade da fissura, o tanto que essa fissura comprometeu os arcos dentários. Então, isso vai de um tempo mínimo, como a doutora Terumi falou, até um tempo enorme, que vai chegar até a idade adulto jovem. Mas é individual. E vocês estão percebendo que a gente, o tempo todo, olha cada ser, cada criança, como um indivíduo diferente um do outro, e que a gente vai ter cuidados diferentes, embora existam protocolos de tratamento, mas a gente tem que olhar cada caso com as suas particularidades, com a maturidade da criança, com as características do caso, especialmente falando em oclusão dentária, mas não tem como, não tem regra, né, Terumi? Tanto tempo, X, 11 meses, vírgula, tantos dias, a coisa não é uma máquina, são crianças lindas, por sinal, que a gente se apaixona cada dia mais. E tem hora que não dá nem vontade de largar, né? Dá vontade de ser... Aí terminou, mas fica lindo. Não dá alta. E eles também querem vir, né? Uma pergunta aqui de uma pessoa muito especial,
que é o Dr. Especial. Vieira, que é o nosso consultor também para para ensaios clínicos. Ele é um expert mundial, reconhecidamente por tantos estudos com alta evidência científica realizada em fissura labiopalatina, professor também da Universidade da Paraíba, onde ele também trabalha com a doutora Rosa Helena em alguns estudos muito legais que estão vindo por aí, grandes dados para nós, né, juntamente com o professor Nivaldo Alonso também, do nosso centrinho de Bauru. E ele está fazendo uma pergunta, né? Ele é da Universidade de Pittsburgh, brasileiro, e está morando lá e dedica a sua vida aos estudos, né? Como dentista na área especializada em fissura labiopalatina. Ele pergunta: como saber qual dentista que deve ser consultado? São muitos dentistas, mas nem todos atendem crianças e muitos desses não lidam com casos especiais. Existe uma rede de especialistas com reputação conhecida em cada cidade? Bem, na realidade, existem alguns centros especializados, né, que estão credenciados pelo Ministério da Saúde, outros centros, né, que não estão credenciados, mas têm parceria, né, com a Spiretrain, ou é uma associação que está linkado com algum outro centro que dá assistência. E, geralmente, nesses centros, tem uma equipe interdisciplinar que atende. Então, não é só um dentista, só um ortodontista, por exemplo, tem odontopediatra, tem outras especialidades junto com as áreas médicas, a área de fonoaudiologia. Agora, vejam bem, existem alguns tratamentos, e principalmente nas fissuras mais simples, que não envolvem, não tem tanta complexidade, porque não envolveu a gengiva, né, o rebordo alveolar, o palato todo, né? Esses podem ser tratados em qualquer unidade de saúde, né, num posto de saúde, na atenção básica, né, deveria ser tratado, mas a gente tem, às vezes, dificuldades, né, muitos que atendem nessas unidades básicas, às vezes desconhecem a fissura, né, e às vezes não tem uma boa receptividade no tratamento. Então, eu vejo muitas vezes os pacientes que nós encaminhamos, olha, você pode tratar na cidade, para adiantar o tratamento, para poder fazer os tratamentos subsequentes, como a ortodontia, como os enxertos, né? Você pode dar vazão a esses outros tratamentos prévios na sua própria cidade, na sua unidade, mas muitas vezes volta do jeito que nós encaminhamos. Então, é uma realidade difícil que nós temos no Brasil todo, né? Por todo o Brasil. Talvez a doutora Rosa Helena, né, e a doutora Érica possa complementar, né, essa questão. Uma questão muito importante, até aproveitar esse momento e a pergunta do professor Alexandre, primeiro, para as famílias que estão aqui ouvindo a gente, existe dentro da odontologia uma especialidade que cuida das crianças, que é a odontopediatria, assim como existe os pediatras médicos que cuidam dos bebês e das criancinhas. Então, para a odontologia existe essa especialidade. E aí vem, para os especialistas em odontopediatria, agora eu vou falar, todos os cuidados odontopediátricos, restauradores, canaizinhos, coroas, cuidados de prevenção, eles são iguais em crianças com e sem fissura. Então, não cabe esse diálogo, esse discurso de que eu não trato porque essa criança tem fissura. Precisa desmistificar isso, especialmente nos serviços públicos, que é onde a nossa maioria dos pacientes precisam procurar. Nas cidades deles, hoje em dia, existem nesses projetos governamentais, os centros de especialidade odontológica, em que eles podem ser tratados em relação a esses cuidados iniciais. Eu não estou falando que eles não devem ir aos centros, absolutamente. Eles devem, assim que a mãezinha está grávida, ela já deve procurar os centros de tratamento, para que a gente possa fazer as consultas, aliviar o coração dela, para que a chegada desse bebê seja mais tranquila. Mas o acompanhamento odontopediátrico, dessas questões de atenção básica, eles devem ser feitos nas unidades de saúde, porque é menos desgastante, tem condição da criança frequentar com
um intervalo menor, o odontopediatra, para que não chegue com coisas mais graves, e os centros de referência, eles poderem se ater a especialidades que elas são necessariamente, requerem um treinamento especial dos profissionais, como é o caso da ortodontia, de cirurgia plástica. Não é qualquer ortodontista que lida com fissura, porque não necessariamente teve uma formação, não é todo cirurgião plástico que opera fissura, precisa de um treinamento. Então, isso que são coisas que precisam ser esclarecidas para a própria classe odontológica, que não vale esse discurso. São crianças iguais a qualquer outras crianças. Os cuidados especializados existem, e para fechar, os centros de tratamento também existem. E aí, uma sugestão, eu não sei onde eles podem encontrar exatamente, mas uma sugestão é, no próprio site do Smile Train, que ele tem uma lista grande de parceiros, pode nortear essas famílias aonde existem os lugares de tratamento. Acho que mais ou menos por aí pode dar um... E a gente está aqui para poder ajudar, tenho certeza, doutora Terumi, que é a nossa embaixadora da fissura no Brasil, ela tem um coração desse tamanho, e todos nós estamos de braços abertos para tirar qualquer dúvida. É isso mesmo. A gente está colocando aqui nos comentários o site da Smile Train. Então, para as famílias que não sabem, é muito simples. O site smiletrainbrasil.com. No cantinho direito tem um botão vermelho Ajuda. Clicando lá, tem um mapa do Brasil. Então, indo pelo estado, indo pela cidade, é possível ver os contatos de cada centro, e o contato é direto com cada centro. Alguns têm o e-mail, outros têm o telefone, mas cada um vai explicar o que é necessário para marcar a primeira consulta, né? E eu estava vendo a fala da doutora Roselena agora, né, e uma coisa que eu acho que é muito importante, como a gente vem reforçando, né, a questão desse tratamento e da especialização, né, desses profissionais, né, a gente nos nossos centros é um multiprofissional, né, hoje a gente está abordando a ortodontia, mas a Smile Train, ela é conhecida por seu modelo sustentável, que é justamente esse, onde ele capacita os profissionais de saúde com o estudo, né, a gente tem programas de educação profissional, né, para os nossos parceiros, e também o financiamento, né, o investimento, né, de dinheiro para que eles possam complementar, né, o valor e o que é necessário para um tratamento de alta qualidade, né, e a GSK está justamente aí nos ajudando, né, nessas doações, onde a gente tem aí no mundo inteiro, não só corporativas, mas muitos funcionários, eles também têm um programa de voluntariado muito incrível, que eles ajudam, os próprios funcionários captam esse dinheiro para doar para a Smile Train, e a GSK cobra, né, esse valor pela empresa, que é um estímulo para eles continuarem nos ajudando. Isso é que muito sirva legal. de exemplo, né? Que sirva de exemplo. Então, aquilo que ela estava falando dessa questão importante, né, do tratamento próximo do profissional, eu queria perguntar para a doutora Terumi, o que ela acha daqueles pacientes que eles acabam fazendo um tratamento dentro de uma missão, onde a gente sabe que não tem depois um tratamento que é mais de perto e mais personalizado. Qual é a diferença para esse tipo de modelo? Antigamente, existiam muito mais missões, né, que vinham do exterior para tratar, mas hoje essas missões tiveram uma mudança, né? A Smile Train, por exemplo, tem investido muito, né, no treinamento da equipe local. Às vezes leva cirurgiões, por exemplo, do Brasil todo para realizar cirurgias junto, mas com outro olhar, com outro foco, preparando pessoas para que o tratamento seja integral. Então, a cirurgia é feita por profissionais, né, com experiência, e o segmento também tem que ter uma equipe treinada, interdisciplinar, para que realmente a integralidade do tratamento aconteça. Então, o paciente tem que ter uma estética boa, mas tem que falar bem, tem que se comunicar, tem que escutar bem, tem que ter uma boa mastigação e tem que ter uma estética boa, né? A estética no sentido de ter um convívio social, né? Para que possa tocar, né, a vida. E acho que só uma coisinha que é muito importante, que é o emocional, né? Porque a gente sabe que essas crianças têm essa questão toda do bullying, da diferença, né? E a gente também
os programas de apoio psicossocial, dar esse suporte, desde que o bebê ainda não nasceu para os pais, né, e depois durante a fase, né, da aceitação na escolinha, depois na adolescência e tudo mais. Então, realmente é muito importante, né, ter esse tratamento holístico aí integral, né? É fundamental, né, essa integralidade psicossocial, né? Como a doutora Terumi falou lá no primeiro momento, as cirurgias, elas são um momento do tratamento, né? Elas não são a solução de tudo ainda. E por isso toda a equipe, por isso que é necessário uma equipe profissional, e por isso que a gente está todo mundo de mãos dadas, unidos, dentro de um planejamento técnico, científico, para que a gente consiga devolver a essa criança o máximo para ela, de restabelecimento social, funcional. Então, claro, ajuda nos lugares que não tem nada a oferecer, mas a cirurgia é um ponto do tratamento, embora que seja um ponto muito importante, mas é um ponto do tratamento. E é justamente o que a gente fala, que a cirurgia é apenas o primeiro passo da jornada do sorriso dos nossos pacientes, para que ele tenha uma vida plena e saudável, né? Então, por isso que a gente fala que tudo começa com um sorriso. Tudo começa com um sorriso, isso. Vamos lá para Franciele, que mandou essa pergunta. Doutora Rosa, Davi nasceu com um dente no meio do céu da boca e estou preocupada. Oi, Franciele, não precisa ficar preocupada. Isso que você está falando, eu tenho certeza que a doutora Terumi também ouve todos os dias esses depoimentos, né, doutora Terumi? Mas pode acalmar seu coração. É muito comum, justamente por falta daquele ossinho que fica na gengiva, tem uma falha, então é como se fosse o osso da gengiva de um lado e do outro, é como se fosse a mesma fissurinha que aconteceu no lábio, ela vai acontecer na gengiva. E os dentinhos, eles buscam algum lugar que seja viável eles erupcionarem. Então, nessa trajetória de busca, ele quer aparecer na boca, ele vai buscar o palato, que é o céu da boca. Normalmente, na própria área da fissura, ele vai estar apontando ali só a coroazinha do dente. Então, não se preocupe, esse dente não deve ser removido. Quanto mais dentinhos a gente tiver ali, melhor para estimular o crescimento da maxila. Ele vai ser tratado na época ideal. O cuidado que você precisa ter é que, embora ele esteja mal posicionado, tem que limpar. Vai limpar ele, vai escovar, mas não fica preocupada. Com certeza a equipe que vai cuidar dele, ela vai saber como conduzir. Maravilha, importante que tem solução para tudo, mas não é uma solução imediata, né? Como nós comentamos. A gente vai esperar sempre a troca da dentição. Geralmente, os problemas vão ser resolvidos mais próximo da segunda dentição, depois que estiverem mais desenvolvidos, próximo de 8, 9 anos. Pode precisar de tratamento ortodôntico, precisa do enxerto ósseo nessa área. Né? Então, são várias etapas de tratamento que vão se somando, né? Para que tenha um resultado final satisfatório, com um sorriso bonito. É o que a gente quer, a reabilitação desse paciente, né, para a sociedade. E eu vou voltar para mais uma pergunta aqui, que é muito comum na nossa série, Pergunte ao Especialista, né, hoje em edição especial, do Leandro Débora, que a expansão do palato pode abrir uma fístula? Essa pergunta... Na verdade, não é que vai abrir uma fístula, né? Quando nós fazemos uma expansão do arco, né, o arco está bem estreito, e nós colocamos um aparelho para expandir, né, então existia já, talvez, um ponto de sutura que não estava unido, e quando nós expandimos o arco, né, a amplitude dessa região aumenta, né, e evidencia aquela área que já não estava bem, né, coaptada. Então, a fístula é simplesmente evidenciada na expansão, mas não é que o expansor abriu essa fístula. Geralmente, ela só evidenciou com a expansão. Acho que ficou claro, né? Sim. Vamos lá de novo. A Mabelle está me perguntando aqui, Mabelle, que é lá de BH. Às vezes noto a ponta da língua do Thiago vermelhinha, como se estivesse machucada. Ele tem 2 dentes embaixo e um em cima.
ele já pode estar com problema de mordida? Oi, Mabel. Não, é comum, também não tem relação com a fissura. E aí, doutora Érica pode até falar, né, doutora Érica? Às vezes eles traumatizam a pontinha da língua por causa dos dentes que estão recém-erupcionados. Não quer dizer também que ele já tenha problema com a mordida, com a oclusão. Não significa nada disso. Quer complementar, doutora Érica? É exatamente isso. A criança, conforme vão nascendo os dentes na boca, ela também vai se adaptando naquela nova realidade, né? Ele também vai começar a se acostumar que tem um elemento diferente dentro da boca. E isso faz com que ele, às vezes, fique passando mais a linguinha, ou ele entenda um movimento diferente na boca, e aí essa língua pode ficar um pouco mais vermelhinha, até uma inflamaçãozinha maior. Então, se ficar uma coisa muito diferente do padrão, do normal para você, aí sim eu acho que você pode perguntar para o dentista, ou sempre que você tiver dúvida. Mas, assim, o básico pode acontecer. Não verifica se vai ficar muitos dias ou se vai ficar um dia só, porque só naquele dia ele está passando a linguinha. Mas se avaliar que for uma coisa mais constante, pergunta para o cirurgião dentista, leva ele, tira uma foto, faz como achar melhor. Muito legal. Mais uma pergunta aqui, então, da Mabel. Com quantos meses devemos começar a usar o fio dental? Já que a gente falou tanto de fio dental, doutora Érica. O fio dental, desde que a criança já tem os dentinhos de leite, que a gente chama de dentes descidos, né, que são os dentinhos de leite, a primeira dentição, já é aconselhável fazer uso. Mas, a gente trazendo para a realidade, para a vida real, a gente sabe que nem sempre a criança deixa que a mãe, que o pai, ou que a pessoa responsável use. Então, é muito variável. É importante que a gente introduza, sim, mas de acordo com o que a gente tem naquela criança. Porque se o fio dental for trazer para uma criança um trauma emocional muito grande, ele ficar extremamente irritada, isso é pior do que ele ficar um dia sem usar o fio dental. Então, vamos aos poucos introduzindo. Aos poucos, essa criança vai acostumando e a mamãe e o papai vão fazendo uso. A gente não pode fazer com que um hábito de higiene seja uma tortura para aquela criança, né? Porque isso é muito ruim. Então, a gente realmente condicionar ela ao uso de todos os produtos, as ferramentas que a gente tem para higienizar a boca da criança. Mais alguma complementação, doutoras? Sobre o fio dental? Mesmo. Maravilha. É isso mesmo. A gente tem que tentar, também não vale, assim, adiar demais, né? Principalmente quando chegam os dentinhos de trás, tem que insistir um pouquinho, porque os molares, eles já estão... Teve um ponto de contato, né, Érica? Já é importante a gente começar a ir trabalhando a cabecinha, brincando, às vezes até de uma forma lúdica, tentar introduzir esse hábito, sem traumatizar a criança. Também não vale a desculpa de dizer que ele não deixa, né, Érica? Não deixa. Com certeza. Vamos devagar, mas também não vamos devagar. Né? Vamos andando. Mas eu acho que essa forma lúdica de ensinar a criança, né, de fazer junto, isso estimula a criança, né? Estimula, e ela acaba entrando um exemplo, né? E a criança é muito o que a pessoa que está com ela faz. Então, se o pai e a mãe passarem na frente, ele vai olhar, vai ver que aquilo é o normal. O irmãozinho, criança que tem irmão mais velho, adora fazer o que o irmão faz. Então, uma dica também, peça que o irmão passe na frente do irmãozinho mais novo. Eu acho que o exemplo é sempre um bom caminho. A gente consegue reforçar. Maravilha. Então, vou passar para a próxima pergunta. A gente está recebendo a pergunta da Cris, que é a mamãe do Yarley Bermudez, nosso extraordinário embaixador direto lá do Espírito Santo, doutora Perumi, no Centrinho, nosso querido. Qual dica vocês poderiam nos dar sobre a escovação para aqueles que usam aparelhos, que é o meu caso? Na verdade, depende muito do tipo de aparelho que ele faz uso, né? Ele é atendido pelo Dr. Adriano, né? Ele tem um dentista muito especial, né? Que é a equipe da craniofacial. E cada aparelho, às vezes, você quer uma forma diferente de higienizar. O aparelho fixo, né, que fica aqui por fora, né, é uma coisa. O que fica internamente, às vezes, a gente precisa utilizar
às vezes a seringa para jogar, né, a água e remover o excesso, né, uma escova mais unitufo para escovar algumas áreas difíceis. E existem alguns casos, né, quando tem dificuldade, a gente recomenda também o uso de escovas elétricas quando a pessoa tem dificuldade, tá? Então, cada caso é um caso, né, que, como a gente comentou, a gente olha muito a particularidade, né, de cada um e de cada aparelho que está sendo utilizado. Né? Doutora Érica, doutora Rosa Helena, se tiver alguma técnica especial também para estimular, né, a higienização, por favor. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente tem aparelhos que saem removíveis, aí eu acredito que sim, a gente pode usar produtos especialistas, específicos para higiene, que não façam, não criem ranhuras nessa peça. Então, a gente tem que só tomar cuidado quando a gente usa um produto caseiro, para não serem produtos que vão causar essas ranhuras. Então, sim, a gente pode usar produtos caseiros, mas sempre com cuidado e com orientação do dentista, para que a gente não arranhe o aparelho e assim acumule mais placa bacteriana, enfim, é importante a gente tomar esses cuidados também com os produtos caseiros, mas eles podem ser utilizados sim, contanto que de acordo com a orientação do dentista. E com certeza, seja qual for o tipo de aparelho, é dedicar um pouquinho mais de tempo do que você dedicava antes de colocar, né, Terune? Porque vai dar mais trabalho, acumula mais alimento. Então, o mais importante de tudo é você ir tirando toda a sujeirinha, e aí vai depender muito do que está usando, para poder tentar ajudar. Mas como a doutora Terune falou que você tem uma equipe maravilhosa aí para você, vai tirando essas dúvidas pessoalmente também, porque às vezes até o profissional pode demonstrar, e aí fica mais fácil de compreender. Maravilha. Então, pessoal, a gente já está aqui com 1h30 quase de live. Que delícia! Perguntas. Algumas a gente não conseguiu passar, mas a gente vai depois entrar em contato. E se depois vocês lembrarem, ou tiverem qualquer dúvida, vocês podem tanto usarem aqui o espaço dos comentários para irem fazendo perguntas, ou a gente também vai, depois a gente vai postar esse mesmo vídeo lá no Instagram, né, no IGTV. Então, o que forem aparecendo de perguntas, sempre vocês podem mandar para a gente pelo direct ou deixar nos comentários. Então, fiquem à vontade. Depois consultem lá no nosso YouTube também, que é Smile Train Brasil, e mesmo no IGTV lá do Instagram, a gente tem as lives que acontecem do Pergunte ao Especialista desde o ano passado que a gente começou, né, no momento que a gente teve ali a entrada da pandemia, a gente retomou esse programa e conseguiu levar informação para as mães, né, para as famílias, para os pacientes que estavam aí por esse Brasil, nesse momento, né, de ruptura, né, onde os centros começaram a fechar, e a gente continuou fazendo, então, esse contato aí, cada uma com seus temas específicos, né, então essa hoje especial, nesse Dia Mundial da Saúde Bucal, né. Eu vou para a última pergunta, então, vamos lá, da Emília Mello. Doutora Rosa, meu filho Pedro tem 3 meses, fará cirurgia do lábio 12 de abril. Mas já fui informada que ele fará 2 no palato, geralmente. Qual é o tempo certo de fazer a cirurgia no palato? Nesse período de 3 meses a 1 ano, ele só fará refeições líquidas e pastosas? É isso mesmo? Por favor. Vamos lá. Vamos lá, que tem 3 perguntas em uma. Olha só, o tempo ideal para cada cirurgia, ele vai variar muito dos protocolos de tratamento de cada centro. Esse padrão, normalmente, de aos 3 meses, a 1 ano, é uma média geral que os centros adotam, mas tem centros que mudam um pouco, dependendo da formação da equipe, das preferências técnicas. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala que vai ter 2 cirurgias de palato, acho que foi isso que eu entendi na pergunta, existem técnicas de palatoplastia que elas dividem realmente, chamam palatoplastia em 2 tempos. Isso, se o cirurgião propôs isso para o seu filho, significa dizer que esse cirurgião que está planejando o caso dele, ele entendeu que essa é a melhor opção de tratamento para ele. Então, uma coisa muito importante é que se você estiver sendo tratado dentro de um centro especializado, com referência,
você precisa muito confiar na sua equipe e imaginar que o que está sendo proposto de datas de cirurgia, de quantidade de cirurgias, vai ser o melhor para essa criança. Com relação a ele ficar dos 3 meses até 1 ano com dieta líquida e pastosa, não. Com certeza, isso não vai acontecer, até porque depois que cicatrizar a cirurgia do lábio, e vai ser rápido isso, ele vai sendo estimulado, ele vai se alimentar igual ao que a gente faz com outros tipos, os bebês que não tem fissura. Então, ele vai na idade certa introduzir os outros alimentos, aí a nutricionista, a pediatra que está acompanhando vocês, ela vai determinar o que pode ser introduzido e com quantos meses, até quando é só o leite materno. Então, aí entra toda a equipe de nutrição, a equipe de fono, a equipe dos cirurgiões, da odontologia, mas não se preocupa, ele não vai ficar dos 3 meses a 1 ano com dieta líquida e pastosa, e se há necessidade desses tempos cirúrgicos para ele, é porque a equipe que está cuidando dele entendeu que é o melhor que eles têm a oferecer. Maravilha. Doutora Terumi, quer complementar mais alguma coisa? Não, acho que a resposta está completa aí, né? Realmente, às vezes tem protocolos distintos, né? Mas isso não vai mudar em nada, né? O resultado em termos de cronologia de tratamento, né? De eficácia de tratamento. Então, é importante estar tirando a dúvida com a equipe que está tratando, né? E realmente, a dieta, né? É por um tempo, né? Às vezes 20 dias, às vezes tem, né, 20 dias, 30 dias, tem que manter uma dieta conforme, né, a equipe preconizou, tá? Porque o pós-operatório da cirurgia depende muito desses cuidados, né? Se de repente introduz uma alimentação muito sólida, né, pode comprometer o pós-operatório da cirurgia. Maravilha. Bom, então encerramos a rodada de perguntas, né? Vamos então agora para os agradecimentos a todos que estiveram aqui conosco essa tarde. Bom, esse vídeo vai ser divulgado assim que terminar, a gente vai publicar. Inclusive, a gente vai colocar na legenda. Não sei se vocês chegaram a ver algumas pessoas postando um filtro que foi desenhado pela Smile Train, justamente para essa data especial, para vocês compartilharem essa campanha incrível, né, da Federação Internacional de Dentistas, né, que é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Então, vocês podem colocar, fazer bumerangue, usar uma foto que já foi feita, marcarem a Smile Train Brasil, marcarem a Sensodine e compartilharem, né? São frames bem divertidas. A gente vai colocar aqui, né? Depois que a gente encerrar. E lembrando que sempre estamos aqui na Smile Train, em todas as nossas redes sociais. Vocês podem procurar assuntos e vários temas que a gente já abordou de outras vezes no nosso canal de YouTube. Vocês podem ver vários vídeos, vários depoimentos, outras campanhas que a gente já fez aqui mesmo no Facebook ou também no Instagram, mandarem mensagens, mandarem dúvidas, sugestões para próximas lives, né, de Pergunte ao Especialista. Essa semana a gente vai ter um anúncio bem legal, fiquem ligados, durante essa semana vem coisas bem interessantes para a nossa comunidade aqui. E então eu gostaria de agradecer a doutora Érica Bonito, aqui representando, né, a GSK. Muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos. Imagina, eu só aprendi. Uma honra estar com vocês, realmente só aprendi. Foi muito, muito, muito bacana. É lógico que a gente internamente na empresa sabe a dimensão, mas estar com quem está na ponta, eu que trabalho com expert, eu que só trabalho com dentista, é tão importante para mim ouvir as doutoras falarem, ver as mamães perguntando. Isso, assim, eu acho que é o meu propósito. Então, independente do meu trabalho dentro da GSK, para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês. Que bom. A gente fica muito feliz. E, doutora Roselena, muito obrigado por essa tarde e nos ajudando sempre com as dúvidas e tudo mais. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com você, né, representando o Smile Train, que é, assim, um parceiro fundamental para a gente. Eu já falei para vocês, não sei como é que a gente ia estar, o nosso serviço ia estar de pé sem a parceria do Smile Train. Doutora Érica, que sirva de exemplo para as próximas empresas que vão aí apoiar
o Smile Train, a gente precisa muito de vocês. E a doutora Terumi, que é, assim, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, aprendi muito com ela, e tá aqui do lado dela, nossa, nem sei se eu merecia esse momento. Obrigada, Terumi. Um beijo grande. Obrigada. E doutora Teru, então, muito obrigado por mais uma vez. Ela é membro do nosso Conselho Médico Consultivo, da Smile Train, né? Nós temos vários de diversas especialidades, né? No mundo a gente tem o nosso global, que está lá em Nova York, na sede em outras regiões, né? Como no México, na América aqui, nos outros países da América do Sul, né? Na África, temos esses comitês que nos ajudam a ter certeza, né? Sobre os nossos protocolos e garantir a qualidade e segurança dos procedimentos cirúrgicos, né? Nossos procedimentos cirúrgicos são aí de nível mundial para levar o que há de melhor e o que é de ponta para os nossos pacientes, né? Então, muito obrigado, doutora Teru, por toda a sua ajuda, por todo o compartilhamento nessa tarde. Eu é que agradeço. Obrigado, eu é que agradeço a honra, né? A alegria de estar aqui com todos vocês, né? Juan, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe da Smile Train por toda essa parceria, essa ajuda, né? Para a reabilitação desses pacientes de todo o Brasil, né? E agradecer também a Érica, né, essa parceria maravilhosa, e que realmente sirva de incentivo para todas as outras empresas também, para estar participando desse caminhar juntos para devolver, né, o sorriso para as crianças. Foi muito boa, né, essa integração, né, aprendi bastante com você, e tenho certeza que as nossas crianças, os pais também, tiveram a possibilidade de receber esse carinho, né, da GSK. Eu quero que você leve um abraço para toda a sua equipe da GSK, né, toda a equipe da Smile, e para a Roselena é uma parceira para tudo. Hoje nós estamos trabalhando com um projeto multicêntrico, né, junto com vários outros centros do Brasil, para tentar melhorar cada vez mais a assistência para os nossos pacientes, tá? Então, quero deixar também um abraço carinhoso para cada paciente, para cada pai, mãe que esteve presente aqui conosco, e nós estaremos sempre à disposição, né, para estar ajudando cada um de vocês, e nós estamos trabalhando muito para melhorar cada vez mais, né, o atendimento de cada um de vocês. Um beijo no coração de todos. Obrigada, Juan. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer, eu vi que a Natane Costa, que é nosso principal contato, né, da parte de comunicação da GSK, nossa parceira em todos esses eventos aqui, um agradecimento a ela e repercutindo a todos os Smile Makers da GSK, que tem mais de 400 funcionários que, desde ontem, eles estão, assim, se superando na divulgação desse evento. Nós estamos repostando. Obrigado a todos os Smile Makers da GSK, aos nossos embaixadores da Smile Train, que também estão divulgando nos seus grupos e fazendo com que essa live chegue a várias pessoas, né, mesmo pessoas que são fora da nossa comunidade, porque a educação é um dos grandes temas, né, uma das grandes preocupações da Smile Train, qualidade e segurança, saúde, né? Então, em nome da Smile Train, nós agradecemos muito por essa parceria incrível, por nos permitir ajudar a continuar mudando o mundo com um sorriso de cada vez. Muito obrigado a todos. Eu quero deixar um abraço para todos os profissionais que atuam, né, em parceria. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.